Escolhidos de Deus nós somos, preparados quero sempre estar. Olá amigo, olá amiga, olá você que está mais uma vez com a gente aqui acompanhando a série de episódios especiais sobre a série The Chosen, Os Escolhidos. Isso mesmo, aqui no nosso canal nós temos abordado os episódios dessa série e feito uma leitura bíblica, prestando atenção nos episódios, no que aconteceu neles, explicando para que você então entenda qual é a mensagem, o que Deus tem para você usando essa série, que pode ser usada sim para o evangelismo. Use os materiais que estão à sua disposição para falar de Jesus. Mesmo que muitas vezes não exatamente o que está lá no texto bíblico, né? E a gente vai abordar isso, mas a gente sabe que é uma adaptação que tem o objetivo de adorar a Deus, levar a mensagem de Deus, mostrar que nós somos os escolhidos, o povo de Deus. É essa a mensagem central da série. Jesus é o escolhido de Deus e nós somos os escolhidos. E hoje, no nosso episódio 3, nós falamos de um tema muito importante e muito interessante. É sobre Jesus e as crianças, esse relacionamento que Jesus tinha com os pequeninos. Vamos então para o nosso vídeo de hoje? Bora lá! No nosso vídeo de hoje, nós vemos Jesus num acampamento. Ele está ali se preparando para começar o seu ministério, ele está ali orando e ao mesmo tempo trabalhando fervorosamente, buscando estar em conexão com Deus, o Pai, para então começar o seu ministério. Então esses são os momentos antes do ministério de Jesus. A nossa série especial diz que aquele ali é o ano 26, que é próximo ao ano 27, onde Jesus começa então o seu ministério em favor da humanidade. Essa série ela é resumidamente um momento de Jesus com as crianças. É isso. Tem algumas coisas a mais, mas o foco é esse. Como Jesus se relaciona com elas. Como é que a gente tem que ser, qual que é o exemplo que as crianças dão pra gente de fé e crença em Deus. Nós conhecemos duas crianças especiais nesse episódio. A Abigail e o Josué, o corajoso. A Abigail aparece ali na cena, correndo para brincar, e de repente ela encontra o acampamento onde Jesus está ali, né? Ela encontra as ferramentas, a barraca, a comida, ela ouve um barulhinho e sai correndo, ela percebe que tem um estranho por ali, que é Jesus e que ela não conhece. Jesus percebe que ela está ali, mas ela foge, mas fica curiosa. A criança é sempre curiosa, né? Então ela no dia seguinte vai lá com seu amiguinho, o Josué, e os dois têm um encontro com Jesus. Jesus percebe que eles estão ali próximos, eles se escondem dele, então ele começa a brincar com eles, então ele chega no coração deles. Jesus ele sempre faz isso, né? Ele tem um momento certo, o jeito certo de chegar na gente. E para as crianças, ele usou da brincadeira, o maior pedagogo da história. Ele sabia como chegar em todos nós, sendo crianças, sendo adultos, e ele chegou com elas e começou a brincar com elas. E com o passar do tempo nesse episódio, ele começa a explicar um pouquinho da palavra de Deus, elogia a Abigail por não ter comido a comida dele, e ela, muito curiosa, começa a conversar e começa a perguntar. Josué fica quietinho ali, só no canto, ouvindo, preocupado, né? Quem é esse estranho? E assim desenvolve a história. Jesus ele continua trabalhando, fazendo o seu ofício. Abigail e Josué vão para suas casas e nos mostra, e esse é um fato bem importante para todos nós, que Jesus ele nunca usou o seu poder para benefício próprio. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele não fez. Ele fez como qualquer um de nós tem que fazer. Ele confiou em Deus. Então ele fazia sua própria comida, ele montava a sua barraca, ele fazia os seus instrumentos de trabalho, ele trabalhava com seus instrumentos, fazia o seu trabalho como artesão, como carpinteiro, como pedreiro, que era a profissão de Jesus, né? É uma das perguntas que a menina faz para ele, qual que era a profissão dele. Ele diz isso, que ele é um tipo de artesão. Jesus ele trabalhava de forma assim, usando as mãos, né? Era uma profissão muito digna, assim como é hoje, mas era uma profissão simples. Algumas pessoas ganhavam mais, outros menos, e Jesus ele não era rico, mas também não era extremamente pobre, como algumas pessoas aí pintam, mas ele não era rico, então ele tinha apenas para a sua subsistência dele e da sua família. E agora Jesus estava iniciando o seu ministério, então nesse momento da história, ele começa então a peregrinar, buscando conhecer e aprender, e então ter o vínculo para que ele precisa, o preparo necessário para começar o seu ministério, o que nos ensina que a gente realmente tem que ter um preparo, né? Buscar a Deus, relacionamento, estar a sós com Ele para começarmos o nosso ministério também, o nosso relacionamento com Deus. Essa história, ela não é bíblica, mas ela nos dá um exemplo de como Jesus era, né? Como ele era trabalhador, como ele era esforçado e como ele chegava no coração das pessoas exatamente do jeito perfeito, certo, para convencê-las e mostrar para elas o amor de Deus. Aqueles que se negavam é porque queriam mesmo. No dia seguinte,
Jesus está lá dormindo, descansando, e aparece um monte de crianças. Todas elas começam a questionar e querem ficar com Jesus e aprender mais. E os dias vão se passando e Jesus vai trabalhando, ensinando algumas coisas para elas e conversando muito da palavra de Deus. Ele conversa, ele dialoga com elas, ensina muita coisa de Deus, dá novas visões para as crianças, né, sobre quem era Deus. E ele também pede para que elas, em um determinado momento ali da série, recitem o Shema. O que é Shema? Shema é o ouça ao Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Isso está, o primeiro Shema, essa ouvir, Shema significa ouvir em hebraico, ouça, né? O Senhor é o nosso Deus. O primeiro momento está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Me digam, vocês sabem o Shema? Sim. Ah, eu adoraria ouvir. Comece você. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. Acontecerá se obedeceres diligentemente meus preceitos, Que eu vos ordeno que eu neste vos dia. ordeno neste dia, colherás o teu grão, teu vinho, teu azeite, e comerás e te saciarás. Sou o Senhor, vosso Deus, que te tirou da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Lindo. Muito bom. Jesus começa a conversar com as crianças e pergunta para elas qual que é o maior mandamento. E Josué, né, o corajoso, destaca ali que amar o Senhor Deus é o maior dos mandamentos, e é realmente isso. Amar a Deus acima de todas as coisas é o grande mandamento da palavra de Deus. Depois, o semelhante a esse é amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que se resume a lei de Deus, né? É isso que nós aprendemos através da sua palavra. Nós temos ali Jesus conversando com as crianças, e ele então cita para elas, e elas conversam com ele, né, sobre Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Eu quero ler com você nesse momento. Isaías, no capítulo 61, no verso 1 e 2. Isaías 61, verso 1 e 2 diz o seguinte, que é o que Jesus fala ali com as crianças, e elas também falam de cor. Nós devemos saber muito bem esse texto também. É uma lição para a gente. Vamos ler lá. Isaías 61, verso 1 a 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade as algemas, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus cita ali pelo menos o verso 1 e também um pouquinho do 2. Eu estendi um pouquinho até o verso 3 para a gente. E essa era a missão do Messias. Ele revelou essa missão, a sua missão para as crianças. E ele faz um elogio muito grande para elas, né? Diz que as crianças eram tão especiais e ele esperava que os seus discípulos no futuro fossem como elas, ouvintes, que perguntavam, que questionavam e também obedecessem e ouvissem a sua voz. Várias vezes na Bíblia Jesus faz isso, né? Ele vai falando ali e diz que nós temos que ter o coração como de crianças, como de aprendizes mesmo, diante do nosso Mestre Jesus. Quero passar esse tempo com vocês. Vocês são todos muito especiais. E eu espero que os meus próximos alunos façam as mesmas perguntas que vocês e que ouçam as minhas respostas. Mas eu suspeito que eles não tenham entendimento de vocês. E eu espero que quando chegar o tempo, eles contem aos outros sobre mim, como você fez. Eu termino nosso review de hoje usando um texto bíblico que daria respaldo para todo esse episódio especial, que não é real, né? Não é bíblico, mas ele nos dá lições da Bíblia. Está em Mateus, no capítulo 19. Eu quero que você leia comigo. Mateus, no capítulo 19, no verso 14. Mateus 19, verso 14, diz o seguinte na palavra de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, que são as crianças, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino
dos céus. E diz o verso 15, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus sempre diz isso, né? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Nós devemos ser como as crianças. Nesse episódio especial do The Chosen, nos dá essa mensagem, sabe? Que temos que ser como crianças, que se entregam a Deus, que o buscam de todo o coração. Esse é o exemplo dessa parábola, né? Essa forma que o escritor ali decidiu com os produtores de mostrar uma verdade tão especial, que nós devemos ser com o coração de crianças. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser muito feliz e entender que nós hoje somos sim crianças, crianças do Senhor, e nos entregamos a Ele para ter um relacionamento, uma vida especial, que possamos ter o coração humilde e nossa mente preparada pelo Senhor de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus. Até o próximo episódio de The Chosen, que será o episódio 4. Até lá!